Na aula passada, conhecemos o processo de solda por ultrassom e vimos alguns aspectos importantes para o sucesso desse processo. Agora, faremos a aula 2 do módulo de fundamentos. Nela, vamos entender o conjunto acústico e a importância da frequência e da sintonia dos equipamentos ultrassônicos. Vamos lá? Aqui temos a analogia mecânica entre o conjunto acústico e os componentes de um carro, onde o transdutor é análogo ao motor do carro, pois ambos são responsáveis pela conversão de um tipo de energia em outro. Enquanto o transdutor converte energia elétrica em energia mecânica de vibração, o motor converte a energia química dos combustíveis em movimento. O transformador acústico também é similar à caixa de câmbio do carro, pois enquanto o transformador acústico é responsável por controlar a proporção entre força e amplitude de vibração, a caixa de câmbio é responsável por controlar a proporção entre torque e velocidade do carro. Por isso, ambos são análogos. O sonotrodo também é análogo às rodas. Ele é responsável por entregar a energia gerada pelo conjunto acústico ao processo de soldagem. Ele entrega a vibração, ao passo que as rodas são responsáveis por realizar o trabalho de movimentar o carro, ou seja, ambos entregam a energia gerada pelo conjunto. Uma outra analogia particularmente importante é entre a frequência do conjunto acústico e as engrenagens do carro. Imagine que temos engrenagens com passos diferentes, distâncias entre dentes diferentes. O que aconteceria se eu tentasse transmitir a energia de uma engrenagem para outra? Por exemplo, o passo dessa primeira engrenagem aqui é ligeiramente diferente dessa segunda engrenagem. Quando tentarmos transmitir a energia da primeira engrenagem para a segunda, não haverá o encaixe eficiente dos dentes da primeira engrenagem na segunda. Isso diminui o desempenho da transmissão entre essas engrenagens. Da mesma maneira que o passo das engrenagens precisa ser compatível, a frequência de cada um dos elementos do conjunto acústico também deve ser compatível, ou seja, os elementos do conjunto acústico devem estar em sintonia. Além disso, a frequência de todo o conjunto deve estar dentro da tolerância permitida. Se não houver essa sintonia do conjunto, não haverá eficiência na transmissão da energia. Se o conjunto acústico não for eficiente na transmissão de energia, parte dessa energia vai ficar acumulada no próprio conjunto. Isso causará o aquecimento do conjunto acústico. Esse aquecimento, por sua vez, resulta em mais perda de sintonia, fazendo com que o conjunto acústico entre em um ciclo vicioso, no qual perda de sintonia gera calor e estresse. Calor e estresse gera mais perda de sintonia. Mais perda de sintonia gera ainda mais calor, até a falha catastrófica do sistema, podendo danificar, além do conjunto acústico, o gerador da máquina de solda por ultrassom. Esse gráfico representa o comportamento comum dos conjuntos acústicos em relação à sua frequência. O gráfico mostra a impedância elétrica oferecida pelo conjunto acústico de acordo com a frequência aplicada nele. Por exemplo, se um gerador aplica 20 kHz nesse conjunto acústico, ele oferece uma impedância de quase 100 kΩ. Se por algum motivo um outro gerador aplicar 20.1 kHz, por exemplo, a impedância oferecida pelo conjunto já cai para pouco mais de 10 kΩ, uma diferença de 90%. Aqui já começamos a entender a importância da sintonia e da frequência dos conjuntos. Existem principalmente dois tipos de equipamentos ultrassônicos, os que operam na ressonância e os que operam na antirressonância. Equipamentos que operam na ressonância normalmente precisam de uma quantidade de força muito grande, e por isso a corrente elétrica é máxima e a impedância elétrica é mínima. Por outro lado, os que operam na antirressonância apresentam uma grande amplitude de vibração e um consumo de corrente baixo, pois sua impedância elétrica é muito alta. Geralmente, as máquinas de solda por ultrassom operam na antirressonância, daí a importância desse ponto específico.
Note que o conjunto acústico mostrado no exemplo está sintonizado em 20 kHz, porque o ponto máximo de impedância da curva desse conjunto específico ocorre justamente em 20 kHz. Isso significa que quando se aplica nele 20 kHz, a impedância elétrica oferecida por ele é máxima, de quase 100 kΩ, consumindo, portanto, pouquíssima corrente. Neste outro exemplo, temos um conjunto que não está sintonizado em 20 kHz. O máximo de impedância não coincide com 20 kHz. Mas então, o que vai acontecer quando ligarmos o gerador que opera em 20 kHz nesse conjunto? Sobrecarga. Esse conjunto oferece uma impedância muito menor em 20 kHz. A frequência de operação desse conjunto é quase 20.2 kHz. Ele tem um desvio de menos de 200 Hz em relação à frequência do gerador, que é 20 kHz. Isso é menos de 1% de desvio. Porém, a impedância oferecida por esse conjunto em 20 kHz é de pouco mais de 1000 ohms. Essa impedância é cerca de 100 vezes menor do que a impedância esperada. Isso causará uma sobrecarga no gerador, fazendo com que ele desarme, podendo até mesmo danificá-lo ou danificar o próprio conjunto acústico. Daí a importância da sintonia, a importância de controlar a frequência do conjunto acústico. Na próxima aula, veremos que a sintonia de conjunto é condição necessária, mas não suficiente para o funcionamento otimizado do conjunto, e entenderemos como o acoplamento também é responsável pelo desempenho da solda. Até lá!